Ai, bem-vindos. Há ideias que simplesmente mudam o mundo. A gravidade de Newton, por exemplo, ensinou-nos as regras do universo. A relatividade de Einstein distorceu o nosso conceito de tempo e de espaço. E depois, bem, há a teoria da evolução de Charles Darwin. Com um único livro, A Origem das Espécies, este naturalista inglês do século XIX não abalou apenas a ciência, ele abalou a própria noção de quem somos. A nossa análise hoje é perceber como é que um jovem fascinado por escaravelhos chegou a esta ideia e porquê, mais de 150 anos depois, a evolução continua a ser o pilar de quase tudo o que sabemos sobre a vida. É a base de tudo, de facto. E para percebermos o tamanho do terremoto que Darwin provocou, temos de nos transportar para o mundo dele, no início do século XIX. Hoje, a ideia de que a vida muda e se adapta parece-nos Quase óbvia. Mas na altura a visão dominante era a da teologia natural. Acreditava-se, com base numa interpretação, digamos, literal dos textos sagrados, que Deus tinha criado o mundo e todas as suas criaturas de forma perfeita, completa e, acima de tudo, imutável. E tudo isto há apenas 6.000 anos. Exatamente, 6.000 anos. 6.000 anos. É difícil sequer imaginar um horizonte temporal tão curto. Então, tudo era visto como uma criação fixa, uma espécie de álbum de fotografias divino que nunca mudava. E é neste cenário que entra o nosso protagonista. E, pelo que as fontes indicam, não era propriamente um gênio precoce. Longe disso. Charles Darwin era de uma família proeminente. O pai era médico, o avô um famoso biólogo. Mas ele era um estudante medíocre, detestava a escola. A sua verdadeira paixão, para desespero do pai, era andar pelos campos a colecionar coisas, plantas, rochas e, acima de tudo, insetos. Os escaravelhos. A sua coleção de escaravelhos era, ao que parece, lendária entre os naturalistas amadores. Imagina as conversas em casa. Mandam o filho para a universidade para ser médico, depois para estudar teologia em Cambridge para se tornar padre, e ele passa o tempo a caçar escaravelhos. Não parece o plano de carreira mais promissor, pois não? E a ironia de um futuro herege da ciência ter estudado para ser padre é fantástica. Exatamente. Ele era um jovem religioso e convencional. Mas tudo mudou aos 22 anos, com um convite que, lhe caiu do céu. Foi-lhe oferecido o lugar de naturalista a bordo do HMS Beagle, um navio da Marinha Britânica. A missão era mapear a costa da América do Sul. A viagem era para durar 2 anos, mas acabou por durar. Acabou por durar 5. E foram esses 5 anos que transformaram o colecionador de escaravelhos no homem que iria decifrar a lógica da vida. 5 anos no mar a dar a volta ao mundo naquela altura. É uma vida inteira para um jovem de 22 anos. A viagem não se ficou pela América do Sul, certo? Não. Levou-o a lugares como a Austrália, a África do Sul, mas o ponto-chave, o verdadeiro laboratório ao ar livre, foram as Ilhas Galápagos. As Galápagos Foram cruciais. Foi lá que as peças do puzzle começaram a encaixar-se de forma mais clara. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada antes, na América do Sul. Ele começou a escavar e a encontrar fósseis. E não eram fósseis quaisquer. O que é que ele encontrou? Encontrou esqueletos de preguiças gigantes e tatus do tamanho de um carro. E o que o intrigou foi que estes monstros distintos eram incrivelmente parecidos com os preguiças e os tatus, muito mais pequenos, que ainda viviam naquela mesma região. O que o levou a uma pergunta bastante desconfortável para a época. Uma pergunta demolidora. Se todas as espécies foram criadas perfeitas e imutáveis, por que é que estas versões gigantescas desapareceram? Certo. E porquê é que foram substituídas por versões mais pequenas, mas tão semelhantes? Exatamente. Se Deus criou tudo de uma vez, por que razão haveria rascunhos ou versões anteriores? A ideia de extinção, por si só, já era um problema para a visão de uma criação perfeita. Ok, então ele já tem estes fósseis na bagagem, a cabeça a fervilhar de perguntas. E depois chega às Galápagos e a confusão aumenta. As famosas tartarugas. Ele repara que as tartarugas gigantes variavam subtilmente de ilha para ilha. Isso mesmo. Umas tinham o pescoço mais comprido e a carapaça em forma de sela para alcançar vegetação mais alta. Outras tinham o pescoço curto e a carapaça em cúpula para pastar no chão. E a pergunta dele era de uma simplicidade genial. Porquê? Porquê? Porque é que um criador se daria ao trabalho de desenhar tartarugas ligeiramente diferentes
para cada ilha a poucos quilómetros de distância umas das outras. Não faria mais sentido criar uma única versão perfeita e colocá-la em todas? A não ser que as tartarugas não tivessem sido criadas assim, a não ser que se tivessem tornado assim. E o exemplo que selou a questão foram os tentilhões. Ele observou que estas pequenas aves, que eram claramente parentes próximas, tinham bicos dramaticamente diferentes dependendo da ilha onde viviam. Exatamente. Numa ilha onde a principal fonte de alimento eram sementes duras de pinheiro, os tentilhões tinham bicos curtos, grossos e poderosos, como quebra-nozes. E noutra ilha? Noutra ilha, onde se alimentavam do néctar de flores, tinham bicos longos, finos e delicados. Cada bico era uma ferramenta perfeitamente adaptada à profissão daquela ave naquele ambiente específico. Então, o grande salto mental dele foi este. E se as espécies não fossem fixas? E se, em vez de um molde perfeito para cada animal, a natureza funcionasse mais como um escultor? Brutal. É por aí. Talvez, numa população de aves, por pura variação natural, nascessem indivíduos com bicos ligeiramente diferentes. Na Ilha das Sementes Duras, só os que por acaso tinham bicos mais fortes conseguiam comer. E os outros? Os outros simplesmente morriam à fome. Essa é a essência da ideia. Os sobreviventes passavam essa característica, o bico forte, aos seus filhos. Geração após geração, nesta luta constante pela sobrevivência, a característica vantajosa tornava-se cada vez mais comum, até que toda a população da ilha a possuía. A própria natureza, de forma cega e impessoal, estava a selecionar os mais aptos a sobreviver e a reproduzir-se. O que é fascinante é que a ideia de que as espécies mudavam não era totalmente nova, pois não havia outros a pensar nisso. Sim, e é importante dar o devido crédito. O cientista francês Jean-Baptiste Lamarck, por exemplo, já defendia que as espécies evoluíam. O problema era o mecanismo que ele propôs, O da girafa. o exemplo clássico da girafa. Lamarck acreditava que as girafas, com o esforço contínuo para alcançar as folhas mais altas, esticavam o pescoço ao longo da vida. Ah! E que esse pescoço, ligeiramente mais longo, era uma característica adquirida que depois passavam aos descendentes. Essa é a tal herança de caracteres adquiridos. A ideia de que, se eu passar a vida no ginásio, os meus filhos já nascem mais fortes. Parece lógico à primeira vista. Mas hoje sabemos que não funciona assim. Não funciona de todo. A fonte que analisamos usa a analogia perfeita. Os seus filhos herdam a sua genética, não os músculos que desenvolveu com treino. O esforço individual não altera o código genético que se transmite. E foi aqui que a visão de Darwin foi revolucionária. Foi. Ele olhou para a mesma girafa e deu uma explicação completamente diferente. Certo, então como é que a seleção natural explica o pescoço da girafa? Para Darwin, a chave está na variação que já existe antes de qualquer pressão. Numa população ancestral de proto-girafas, a maioria teria pescoços curtos, mas por variações genéticas aleatórias, algumas nasceriam, por acaso, com pescoços um pouco mais compridos. Numa situação normal, isso não faria grande diferença. Pois, mas E se a comida começasse a escassear ao nível do solo, por exemplo, devido a uma seca prolongada? exatamente. De repente, ter um pescoço 1 centímetro mais longo deixa de ser uma curiosidade e passa a ser a diferença entre a vida e a morte. Claro. As girafas, que por sorte tinham essa vantagem, conseguiam alimentar-se das folhas que as outras não alcançavam. Sobreviviam mais tempo, eram mais saudáveis e, consequentemente, deixavam mais descendentes. Ter davam essa característica. Exato. E este pescoço curto iam morrendo, deixando menos ou nenhum descendentes. Ao longo de centenas de milhares de anos, a natureza selecionou a linhagem de pescoço longo. É uma mudança de perspectiva brutal. Não há um desejo ou um esforço da girafa para ter um pescoço longo. Não. É um ambiente que filtra impiedosamente as variações que por acaso funcionam melhor. E isto resume-se aos 2 pilares da teoria em A Origem das Espécies. Primeiro, toda a vida na Terra descende de um ou poucos ancestrais comuns, evoluindo e diversificando-se ao longo do tempo. É a ideia da árvore da vida. Certo. E o segundo? Segundo, o principal motor dessa mudança é a seleção natural. E esta segunda parte é o que era verdadeiramente radical, porque atacava diretamente uma das provas mais antigas da existência de Deus, o argumento do desígnio.
Espera, vamos aprofundar isso. O argumento do desígnio é a ideia de que quando olhamos para a complexidade da natureza, um olho humano, uma asa de um pássaro, é tão incrivelmente bem desenhado que tem de ter tido um designer, um criador inteligente. Como é que algo tão perfeito pode surgir por acaso? Precisamente. É o argumento do relojoeiro. Se encontrasses um relógio na praia, não presumirias que se formou por acaso com a areia e as ondas. Presumirias que um relojoeiro o fez. Darwin mostrou que a seleção natural é um relojoeiro cego. Ela pode criar a ilusão de um desígnio sem qualquer plano ou intenção. Então, o que parece ser um projeto inteligente é... Na verdade, o resultado de um processo incrivelmente longo e brutal de tentativa e erro, onde trilhões de erros morrem e apenas os acertos sobrevivem para a geração seguinte. É uma ideia que nos obriga a ser humildes. Pensemos no parto humano. Um exemplo fantástico da fonte. Por que é que a gestação dura 9 meses? Não foi porque uma inteligência divina decidiu que era o tempo ideal. Foi porque, ao longo da nossa evolução, mutações genéticas levaram ao aumento do tamanho do nosso cérebro e, por conseguinte, do crânio dos bebés. E isso criou um problema. Um grande problema. As mulheres que, por acaso, davam à luz muito cedo, aos 7 meses, tinham bebés prematuros que não sobreviviam. As que, por acaso, tinham gestações muito longas, morriam no parto, juntamente com o bebê, porque a cabeça era demasiado grande para passar pela pelvis. A seleção natural eliminou os extremos. Impiedosamente. O que sobreviveu foi a média, os 9 meses. Não por ser perfeito, mas por ser o ponto de equilíbrio que permitia a sobrevivência tanto da mãe como do filho. É fácil perceber por que razão a Igreja do século XIX viu isto como uma ameaça direta. Se as espécies mudam, a história de Adão e Eva, criados perfeitos e imutáveis, cai por terra. Certo. Se há extinção e surgimento de novas espécies, a história da Arca de Noé, que salvou um par de cada espécie, também não pode ser literal. A resistência foi feroz. A fonte partilha uma anedota deliciosa. Quando os naturalistas apresentavam um fóssil de uma espécie extinta como prova de que a vida mudava, alguns religiosos respondiam que aquele era simplesmente um animal teimoso que se tinha recusado a embarcar na Arca de Noé. A sério? Sim. E que Deus, na sua bondade, tinha criado uma nova espécie para o substituir. É uma tentativa fascinante de fazer com que as novas provas caibam à força na narrativa antiga. Se Darwin tinha provas tão fortes e a ideia era tão poderosa, por que é que ele demorou tanto tempo a publicar? A viagem do Beagle terminou em 1836, mas a origem das espécies só foi publicado em 1859. São mais de 20 anos de silêncio. Essa é uma parte crucial e muito humana da história. Primeiro, ele sabia o escândalo que a sua teoria iria causar. Era um homem metódico e queria acumular uma montanha de provas irrefutáveis. Mas havia mais alguma coisa. Havia um conflito pessoal profundo. Darwin era um homem do seu tempo, casado com uma mulher, Emma, que era extremamente devota. Ele sabia que a sua teoria seria vista como um ataque à fé e temia o impacto que isso teria na sua família e na sua reputação. A ideia de que a vida era o resultado de um processo materialista, cego e sem propósito. Atormentava-o. Então o que o fez finalmente avançar? O pânico. Em 1858, Darwin recebeu uma carta de um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace, que estava a trabalhar na Malásia. E nessa carta? Nessa carta, Wallace esboçava a mesma teoria da evolução por seleção natural, à qual tinha chegado de forma completamente independente. Não acredito. Darwin ficou em choque. Anos de trabalho podiam ir por água abaixo. Foram os amigos dele que organizaram uma apresentação conjunta dos trabalhos de ambos numa sociedade científica em Londres para garantir que os dois recebessem o crédito. Essa pressão foi o que o levou a publicar finalmente a sua obra-prima no ano seguinte. Uma corrida científica. E a teoria não se aplicava só a animais distantes. Oferecia explicações poderosas para nós. Por exemplo, a diversidade da cor da pele humana. Sem dúvida. A seleção natural explica de forma muito elegante, desprovida de qualquer hierarquia racial. Perto do Equador, com uma radiação solar intensa, a pele mais escura, rica em melanina, oferece uma proteção crucial contra o cancro de pele e a degradação de folato, uma vitamina essencial. E em latitudes mais a norte? Em latitudes mais a norte, com menos sol, a pele mais clara é uma vantagem, pois é mais eficiente na produção de vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos.
São apenas adaptações a diferentes níveis de luz solar. Ou seja, geneticamente. Geneticamente, a humanidade é uma só espécie, de origem recente e africana. E tudo isto, as tartarugas, as girafas, a cor da pele, exige um ingrediente fundamental que a visão bíblica não tinha: tempo. Muito tempo. Imensas quantidades de tempo. Darwin percebeu que a seleção natural, baseada em pequenas mudanças graduais, precisava de milhões de anos para produzir a diversidade que vemos. Ele não sabia a idade da Terra, mas suspeitava que era muito mais antiga do que os 6.000 anos que se pensava. E hoje sabemos que. Hoje, a geologia e a radioatividade dizem-nos que a Terra tem 4,5 mil milhões de anos. A vida surgiu há cerca de 3,5 mil milhões. Tivemos tempo. E mesmo com todo esse tempo, a evolução não é uma escada que sobe direitinho até aos humanos. O acaso parece ter um papel decisivo. Um papel absolutamente central. E o que nos obriga a ser humildes é que a nossa própria existência é basicamente um acidente cósmico. O exemplo mais dramático é o do asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos e extinguiu os dinossauros. Antes disso, durante mais de 150 milhões de anos, os mamíferos eram criaturas pequenas, noturnas, que viviam nas sombras. Então, se esse asteroide tivesse errado o alvo? Se tivesse errado o alvo por uns meros milhares de quilómetros, o mundo hoje seria provavelmente dominado por descendentes inteligentes de dinossauros. E nós, mamíferos, seríamos pouco mais que roedores a esconder-se no escuro. É uma perspectiva vertiginosa. Devemos a nossa existência a uma catástrofe. E, de certa forma, os dinossauros continuam entre nós. As aves são os seus descendentes diretos. E se recuarmos ainda mais, todos nós, animais terrestres, descendemos de peixes que um dia se aventuraram para fora d'água. É tudo uma única e gigantesca história interligada. Um legado direto do pensamento de Darwin. Darwin, cauteloso como era, apresentou a sua ideia como uma teoria. Mas hoje, com o que sabemos da genética e do ADN que ele desconhecia por completo, a evolução deixou de ser apenas uma teoria. É um facto. É um facto científico, tão estabelecido como a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Exato. E é importante notar que hoje a maioria dos grupos religiosos já não vê um conflito. Muitos teólogos aceitam a evolução como o mecanismo que Deus usou para criar, interpretando as histórias do Gênesis como simbólicas, não como ciência literal. Mas mesmo com todas as provas, a ideia de um processo cego e sem propósito ainda incomoda muita gente. Não há espaço para ver algum tipo de ordem nisto, mesmo do ponto de vista puramente científico. Essa é a grande questão filosófica que permanece. O debate científico já não é sobre se a evolução acontece. A discussão que persiste, muitas vezes na fronteira entre a ciência e a teologia, é sobre o mecanismo. A ciência descreve a seleção natural como um processo impulsionado por mutações genéticas aleatórias e pressões ambientais, sem qualquer objetivo final. Outras perspectivas, mais espirituais, olham para esse mesmo processo e veem-no não como aleatório, mas como um mecanismo subtil e elegante, talvez guiado por uma sabedoria ou propósito que a ciência não consegue medir. A questão final não é o que aconteceu, mas o processo tem um sentido ou é cego? Lá está. O que nos deixa com uma reflexão final, baseada em tudo o que exploramos. As nossas fontes sublinham que a ascensão dos mamíferos e, por conseguinte, a nossa própria existência foi possibilitada por um evento catastrófico e puramente aleatório. Se o acaso, uma rocha vinda do espaço, desempenha um papel tão decisivo na longa história da vida, o que é que isso sugere sobre o nosso próprio sentido de propósito e o nosso lugar no grande esquema do universo?